Vem, rapaz. Bora. Aproveita que o Arnês não tá aí, vambora, vamos começar logo. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Convido a vereadora Gisela Custódio a fazer a leitura de um versículo da Bíblia. Em seguida, ouviremos o hino nacional. Vindo a soberba, virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros os encaminhará, mas a perversidade dos desleais os destruirá. Todos os vereadores de posse da ata da sessão anterior eu coloco em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes.
Projeto de lei número 028A de 2011 do Executivo Municipal. Peço ao primeiro secretário, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do projeto. Artigo 1º. Fica desafetada de sua destinação originária, passando à categoria de bem dominial do município, parte da rua São Bento, localizada no loteamento denominado Bairro do Turista, Caldas Novas, com os limites e confrontações que constam no mapa e memorial descritivo anexo do total de 784,82 metros quadrados. Parágrafo 1º. A área desafetada destina-se a permuta com finalidade de remembramento dos termos da legislação municipal. Parágrafo 2º. A área identificada no caput desse artigo foi avaliada pela Comissão Permanente de Avaliação no município de Caldas Novas e teve o seu valor fixado em R$300 mil. Artigo 2º. O município de Caldas Novas fica autorizado a permutar a área descrita no artigo 1º dessa lei a empresa Taiô Termas Hotel Limitada, inscrita no CNPJ 37.847.845, mil de ré 27, pela construção, às suas expensas, incluído material e mão de obra de uma unidade creche a ser implantada no setor Estância Boa Vista, de acordo com o projeto padrão desenvolvido pelo Departamento de Arquitetura da Secretaria de Obras do município, nos termos do projeto executivo e especificações técnicas de materiais, obras constando na planilha orçamentária anexo para edificações em terreno de propriedade do município de Caldas Novas. Parágrafo 1º. A obra de implantação da creche a ser construída na Rua 24, quadra 20, lote 12 e 13, setor Estância Boa Vista, está orçada de acordo com a planilha do projeto padrão desenvolvido pelo Departamento de Arquitetura e Secretaria de Obras em R$ 299.758,61, considerando essa incidência de tributos inerentes a uma construção desse porte, salientando de que tanto a obra quanto os encargos fiscais e trabalhistas são de inteira responsabilidade da empresa Taiô. Parágrafo 2º. A empresa Taiô fica sujeita à prestação de contas, comprometendo-se a entregar a obra dentro dos parâmetros técnicos estabelecidos nesse projeto para 6 meses, contada a data em que for emitido o alvará de construção, o que deverá ocorrer no prazo máximo de 30 dias após a publicação dessa lei. Artigo 3º. Essa lei entra em vigor na data de sua publicação, revogadas a disposição em contrário. Gabinete do Prefeito, aos 14 dias do mês de outubro de 2011. Dito, senhor presidente. Encaminho o projeto para as comissões para os seus devidos pareceres. Projeto de lei número 030 de 2011, também do Executivo. Peço ao primeiro secretário, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do projeto. Dispõe sobre autorização legislativa para que o DEMAI, Departamento Municipal de Água e Esgoto de Caldas Novas, realize a compensação de débitos, créditos com particulares, consumidores em crédito tarifário de água e esgoto e da outras providências. A Câmara Municipal de Caldas Novas aprove e o Prefeito Municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica o diretor-geral do DEMAI autorizado a realizar a compensação de débitos e ou créditos vencidos e vicendos com os consumidores e ou particulares na forma do disposto abaixo. 1. Os potenciais interessados consumidores de água e ou esgoto do DEMAI poderão realizar a compensação de seu consumo por meio de aquisição e doação de materiais a serem utilizados na atividade fim da referida autarquia, mediante processo administrativo em que será comprovado o investimento a ser compensado. 2. Os consumidores com crédito junto ao DEMAI, decorrente de lançamentos indevidos ou incorretos de consumo de água em suas faturas, serão restituídos dos valores pagos a maior,
com a devida compensação de lançamentos futuros com devida descrição em sua fatura. Parágrafo único. Todas as compensações acima descritas efetuam-se entre dívidas líquidas vencidas e de coisas fungíveis. Artigo 2º. Todas as compensações se findarão quando atingirem os valores dos créditos e o débito de forma da legislação civil. Artigo 3º. Após a compensação, havendo saldo credor, o DEMAI o exigirá na forma estabelecida em lei. Artigo 4º. Para os efeitos dessa lei, serão compensáveis os débitos e ou créditos decorrentes de fornecimento de água e esgoto, prestação de serviços, execução de obras de água e esgoto, e as indenizações por desapropriação de imóveis, assim como por servidão administrativa. Artigo 5º. As partes interessadas pela compensação celebrarão instrumentos de compensação perante a assessoria jurídica do DEMAI, ratificada pelo diretor-geral do DEMAI, e, quando necessário, ilustrado por parecer do Departamento de Engenharia. Artigo 6º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação. O gabinete do prefeito assina aos 7 dias do mês de novembro do ano 2011. Assina o prefeito Ney Gonçalves de Souza. Encaminho o projeto para as comissões para seus devidos pareceres. Projeto de lei número 038 de 2011, de autoria do vereador Mauro Henrique. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do projeto. Projeto de Lei Municipal número 038/2011, de 1º de novembro de 2011. Autor, vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos. Disciplina as nomeações para cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo, Legislativo e da outras providências. Justificativo. Senhores vereadores, nesta oportunidade, encaminho a vossas senhorias para apreciação e posterior votação o projeto de lei municipal número 038, de 1º de novembro de 2011, que disciplina as nomeações para cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e Legislativo Municipal e da outras providências. Temos o dever de aplicarmos e lutarmos sempre pela moralidade administrativa. Tanto a Constituição Federal como a Constituição Estadual prevêem como princípio fundamental da administração, devendo ela ser preservada por meio de todos os instrumentos jurídicos possíveis. A própria Carta Republicana acena nesse sentido quando prevê a possibilidade da ação popular, artigo 5º, 73, e ação de impugnação de mandato eletivo, artigo 4º, parágrafo 10º, sem falar no abrangente rol de inelegibilidade, artigo 14, parágrafo 4º a 9º. Foi por meio da sociedade organizada, vale dizer, por meio de um projeto de lei de iniciativa popular, posteriormente reunindo a outras proposições já em trâmite na Câmara dos Deputados, que se verificou no ano de 2009, o que se convencionou chamar de Lei da Ficha Limpa. Tratava-se lá de uma verdadeira revisão de dispositivo consagrado na Lei Complementar número 64, com o fito de imprimir ao processo eleitoral maior lisura e capacidade de representação nos anseios populares. A lei vingou, tendo sido aplicada às eleições ocorridas no ano de 2010, com o impedimento de vários candidatos, chamado ficha suja, de participar dos respectivos pleitos. Todo esse cenário faz crer que é vencida na cultura popular a ideia do político que rouba mais faz. O povo é consciente de seus direitos de cidadania, e a Constituição Federal apenas faz ressaltar o dever de uma administração pública preservar-se a moralidade. O preceito deve ser compartilhado por nós, vereadores, em nossa atuação legislativa. Nós debruçamos agora sobre o presente projeto de lei, que cognominamos Lei da Ficha Limpa Municipal, com disposições livremente inspiradas na Lei Complementar número 64 e em leis ou projetos de lei já apresentados em outros municípios brasileiros, Porto Alegre, São Paulo, Belo Horizonte, entre outros. Tende a impossibilitar que cidadãos cognominados ficha suja assumam cargos em comissão ou de função gratificada nos poderes legislativo e executivo. A importância do projeto de lei é óbvia, assim como é importante evitar que cidadãos com débito perante a justiça e a sociedade assumam cargos eletivos,
pois a hipótese do artigo 1º do projeto de lei são praticamente as mesmas constantes da Lei Federal de Inelegibilidade. E é imperioso evitar que esses mesmos cidadãos sejam agraciados com a possibilidade de ocupar por meio de indicações de nomeação que, convenhamos, atendem, na maior parte das vezes, mais a composição de interesse partidário do que a boa técnica administrativa. Cargos administrativos reservados à atividade de direção, chefia e assessoramento. Guardada a devida proporção, é abominável pensar no caso de um cidadão que, não podendo ser candidato a vereador, prefeito ou vice-prefeito, pode ser inelegível, seja chamado a ocupar, tempos após, um cargo em comissão importante, como é o de secretário municipal de governo. As condições legais em ambos os casos devem ser harmonizados, sob pena de, com o perdão do trocadilho, abre-se a janela do galinheiro à raposa, ao mesmo tempo em que se fecha a porta. Vejam, nobres pares, que o artigo 1º do projeto da lei de ficha limpa municipal estabelece que suas disposições se aplicam sem prejuízo das demais condições legais para provimento de cargos públicos. O artigo 1º estabelece no caput a regra de que suas condições só se aplicam a cargo em comissão ou função gratificada. Os demais cargos públicos providos ou não mediante concurso público não chegam ao ponto de sofrer as restrições ali estabelecidas, além que, num futuro próximo, se pudesse pensar dessa forma. A justificativa disso é a de que os cargos em comissão e as funções gratificadas geralmente encerram dentro da hierarquia dos poderes. Atribuições mais importantes devendo ater-se a elas o esforço restritivo da presente lei. Além disso, é ser disso que cargos em comissão e funções gratificadas são províveis independentemente de concurso público, o que exorta um controle mais apurado por parte da legislação sobre os critérios políticos adotados pelo administrador para a respectiva nomeação e indicação. Conforme é sabido, as condições para o provimento de qualquer cargo público são dadas pela lei, como corolário do artigo 37, caput da Constituição Federal. Se a lei passa a exigir uma nova condição para a permanência do servidor no cargo público, essa deve ser respeitada, guardado, em todo caso, um mínimo de prudência objetiva. Em se tratando de cargos em comissão e função gratificada, há inclusive a circunstância da demissão ad nutum, sem sequer é necessário processo administrativo para que haja a exoneração ou destituição, mas apenas a vontade do administrador. Essa total elimina completamente qualquer argumento de possível direito adquirido às condições anteriormente vigentes para o provimento de cargo em comissão ou funções gratificadas, de dedução inclusive prejudicada ante a importantíssima finalidade trazida pela lei. Não se vislumbra qualquer vício de constitucionalidade, tanto formal quanto material, no presente projeto de lei. Vale lembrar que o mesmo é livremente inspirado na cognominada Lei da Ficha Limpa, a qual foi referendada recentemente pelo Supremo Tribunal Federal. No mais, não se exorbita da atribuição inerente à iniciativa legislativa do vereador, não sendo possível dizer que o projeto invade competência do Poder Executivo, até mesmo porque não se quer aqui modificar qualquer estrutura administrativa de cargos ou funções, mas apenas estabelecer novas condições para seu preenchimento. Por isso, solicito aos meus colegas vereadores a aprovação deste projeto, visando atualizar as regras para a denominação de qualquer dos locais de domínio do nosso município. Sala das Sessões do Paço Legislativo Municipal, dia 1º/11/2011. Senado Vereador Mauro Henrique Palmas Solemos, autor. Projeto de Lei Municipal número 038/2011, 1º de novembro de 2011. Disciplina as nomeações para os cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo, Legislativo Municipal e da outras providências. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprovou e eu, prefeito, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. É vedada a nomeação para cargos em comissão e funções gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo e do Poder Legislativo Municipal de Caldas Novas das pessoas inseridas nas seguintes hipóteses. A. Os que tenham contra sua pessoa representação julgada procedente pela Justiça Eleitoral em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado
em processo de apuração de abuso do poder econômico ou político, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. B. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, desde a condenação até o transcurso do prazo de 8 anos, após o cumprimento da pena pelos crimes: 1. Contra a economia popular, a fé pública, a administração pública e ou patrimônio público. 2. Contra o patrimônio privado, o sistema financeiro, o mercado de capitais e os previstos na lei que regula a falência. 3. Contra o meio ambiente ou a saúde pública. 4. Eleitorais para os quais a lei comine pela pena privativa de liberdade. 5. De abuso de autoridade nos casos em que houver condenação à perda do cargo ou a inabilitação para o exercício de função pública. 6. De lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores. 7. De tráfico de entorpecentes e drogas afins, racismo, tortura, terrorismo ou hediondos. 8. A redução à condição análoga à de escravo. 9. Contra a vida e a dignidade sexual. 10. Praticados por organização criminosa, quadrilha ou bando. C. Os que forem declarados indignos do oficialato ou com ele incompatíveis pelo prazo de 8 anos. D. Os que tiverem suas contas relativas ao exercício de cargos ou funções públicas rejeitadas por irregularidade insanável que configure ato doloso de improbidade administrativa e por decisão irrecorrível do órgão competente, salvo se esta houver sido suspensa ou anulada pelo Poder Judiciário, aplicando-se o disposto no inciso 2 do artigo 71 da Constituição Federal, a todos os ordenadores de despesas, sem exclusão de mandatários que houverem agido nessa condição, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. Os detentores de cargos da administração pública direta, indireta ou fundacional que beneficiarem a si ou terceiro pelo abuso do poder econômico ou político, que forem condenados em decisão transitada em julgado e proferida pelos órgãos judicial colegiado, desde a decisão até o transcurso de 8 anos. F. Os que forem condenados em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão colegiado da Justiça Eleitoral, por corrupção eleitoral, por captação ilícita de sufrágio, por doação, captação ou gastos ilícitos de recursos de campanha ou por conduta vedada aos agentes públicos em campanhas eleitorais que implique cassação do registro ou do diploma, desde a decisão até o transcurso do prazo de 8 anos. G. Os que forem condenados à suspensão dos direitos políticos em decisão transitada em julgado ou proferida por órgão judicial colegiado, por ato doloso de improbidade administrativa que importe lesão ao patrimônio público e enriquecimento ilícito, desde a condenação ou o trânsito em julgado até o transcurso do prazo de 8 anos após o cumprimento da pena. H. Os que forem excluídos do exercício da profissão por decisão sancionatória do órgão profissional competente em decorrência de infração ético-profissional pelo prazo de 8 anos, salvo se houver sido anulado ou suspenso pelo Poder Judiciário. I. Os que forem demitidos do serviço público em decorrência de processo administrativo ou judicial pelo prazo de 8 anos, contado da decisão, salvo se o ato houver sido suspenso ou anulado pelo Poder Judiciário ou pela própria administração. J. Os servidores públicos que forem aposentados compulsoriamente por decisão sancionatória e que tenham perdido o cargo por sentença ou que tenham pedido exoneração ou aposentadoria voluntária na pendência de processo administrativo disciplinar pelo prazo de 8 anos. Parágrafo 1. A vedação prevista na linha B deste artigo não se aplica aos crimes culposos e aqueles definidos em lei como de menor potencial ofensivo, nem os crimes de ação penal privada. Artigo 2º. Caberá aos poderes executivo e legislativo da cidade de Caldas Novas, de forma individualizada, a fiscalização de seus atos em obediência à presente lei, com a possibilidade de requerer aos órgãos competentes informações e documentos que entender necessário para o cumprimento das exigências legais. Artigo 3º. O nomeado ou designado obrigatoriamente antes da posse terá ciência das restrições previstas nessa lei e declarar por escrito que não se encontrará inserido na vedação do artigo 1º. Artigo 4º. As autoridades competentes entre o prazo de 90 dias contados da publicação dessa lei promoverão a exoneração dos atuais ocupantes de cargo de provimento em comissão nas situações previstas no artigo 1º dessa lei, sob pena de responsabilidade. Parágrafo único.
Os atos de exoneração produzirão efeitos a contar de sua respectiva publicação. Artigo 5º. As denúncias de descumprimento da presente lei poderão ser formuladas por qualquer pessoa, por escrito ou verbalmente, caso em que deverão ser reduzidas a termo, sendo vedado, todavia, o anonimato. Parágrafo 1º. A denúncia deverá ser processada mesmo se vier desacompanhada de prova ou indicação de forma como obtê-la, não podendo ser desconsiderada em qualquer hipótese, salvo quando demonstrada de plano sua inveracidade ou quando de má-fé o denunciante. Parágrafo 2º. Encaminhada a denúncia para o funcionário incompetente para conhecê-la, esta será imediatamente enviada para a autoridade competente, sob pena de responsabilidade. Parágrafo 3º. A autoridade deverá tomar as providências cabíveis de modo a não frustrar a aplicação das disposições da presente lei, sob pena de responsabilidade. Artigo 6º. A apuração administrativa a que se refere o artigo 5º não incluirá a atuação do Ministério Público e das autoridades policiais e demais legitimados para o questionamento do ato respectivo. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Sala das Sessões, 1º/11/2011, assinado pelo vereador autor Mauro Henrique Palma Solano. Lido, senhor presidente. Encaminho o projeto para as comissões para seus devidos pareceres. Projeto de lei número 039 de 2011, também de autoria do vereador Mauro Henrique. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 039/2011, de 3 de novembro de 2011. Autor vereador Mauro Henrique. Declara de utilidade pública a entidade de atividades de associações de defesa de direitos sociais, denominada Instituto Serra de Caldas. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprovou e eu, prefeito municipal, sanciono a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a entidade de atividades de associações de defesa de direitos sociais, denominada Instituto Serra de Caldas, localizado na rua D15, quadra G, chácara 21, setor Estância Itaiangá, nesta cidade, com o CNPJ sob o número 10886-062/0001, controle 04. Artigo 2º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões, dia 3 de novembro de 2011. Assinado vereador autor Mauro Henrique Palma Solano. Encaminho o projeto para as comissões para seus devidos pareceres. Projeto de lei número 041 de 2011, de autoria do vereador Evandro da Cruz. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 041/2011, 7 de novembro de 2011. Autor, vereador Evandro da Cruz. Declara de utilidade pública a entidade de atividades de organizações religiosas, denominada Casa Espírita Escola da Alma, CEALMA. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a entidade de atividades de organizações religiosas denominada Casa Espírita Escola da Alma, CEALMA, localizado na Rua Machado de Assis, quadra 07, lote 23, edifício Atalanta, bairro Termal, nessa cidade, inscrito no CNPJ sob o número 14.152.614.000 Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos 7 dias do mês de novembro de 2011. Assina autor, vereador Evandro da Cruz. Encaminho o projeto para as comissões para seus devidos pareceres. Quero registrar e agradecer a presença do Vardim e toda a equipe Malde, que marca a presença aqui na nossa Casa Legislativa, assim como agradeço a presença do Siles. Projeto de lei número 042 de 2011, de autoria do vereador Evandro da Cruz. Peço ao primeiro secretário, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do projeto. Projeto de lei número 042/2011. Declara de utilidade pública a entidade e atividades de associações de defesa de direitos sociais denominada Associação de Prevenção e Apoio de Pacientes com Câncer e outros, ASPAPAC. A Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aprova e o prefeito municipal sanciona a seguinte lei. Artigo 1º. Fica declarada de utilidade pública a entidade de atividades de associações de defesa de direitos sociais denominada Associação de Prevenção e Apoio de Pacientes com Câncer e outros, ASPAPAC, localizado na rua Professor Josino Bretas, número 350, edifício SICAM,
salas 13, 15 e 17 nessa cidade, inscrita no CNPJ sob o número 14475-609 mil de ré. Artigo 2º. Essa lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições contrárias. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Caldas Novas, Estado de Goiás, aos 7 dias do mês de novembro de 2011. Assina vereador Evandro da Cruz. Encaminho o projeto para as comissões para seus devidos pareceres. Projeto de resolução número 009 de 2011, de autoria do vereador André Rocha. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do projeto. Projeto de resolução número 009. Autor, vereador André Rocha, PSC. Modifica a redação do caput do artigo 70, acrescenta o inciso 4º no artigo 70 e cria o artigo 75A no regimento interno da Câmara. Senhores vereadores, nessa oportunidade encaminho a vossas senhorias para apreciação e posterior votação o projeto de resolução número 009 de 25 de outubro de 2011. Que modifica a redação do caput do artigo 70, acrescentando o inciso 4º no artigo 70 e cria o artigo 75A, no regimento interno da Câmara Municipal de Caldas Novas. Criar essa comissão permanente voltada para o assunto das drogas fortalece a discussão sobre a matéria, principalmente a respeito da prevenção, tratamento, combate e reinserção social de usuários dependentes de drogas. Fica registrado desde já o agradecimento aos nobres colegas edis pelo apoio a essa proposição. Passo legislativo Martinho Palmerston, aos 25 dias do mês de outubro do ano 2011. Assina vereador André Rocha. Projeto de lei. Projeto de resolução número 009. Artigo 1º. Fica modificada a redação de o caput do artigo 70 do Regimento Interno da Câmara Municipal de Caldas Novas, resolução número 10 de 10 de novembro de 2009, acrescentando a esse artigo o inciso 4º, que passa a ter a seguinte redação. Artigo 70. As comissões permanentes são 6, compostas cada uma por 4 membros com as seguintes denominações. 4. Políticas públicas sobre drogas. Artigo 2º. Fica criado o artigo 75A, no regimento interno da Câmara Municipal de Caldas Novas, com a seguinte redação. Artigo 75A. Compete à Comissão Políticas Públicas sobre Drogas emitir parecer sobre os processos referentes sobre as matérias pertinentes ao tema e discutir sobre esse assunto afetos à prevenção, tratamento, combate e reinserção social de usuários dependentes de drogas. Artigo 3º. Essa resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogando-se as disposições em contrário. Passo legislativo Martinho Palmas, aos 25 dias do mês de outubro do ano 2011. Assina vereador André Rocha, autor. Encaminho o projeto para as comissões para seus devidos pareceres. Decreto Legislativo número 009 de 2011, de autoria do vereador Arlindo Ceará. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O Decreto Legislativo número 009/2011, de autoria do vereador Arlindo Ceará, concede de cidadão honorífico a personalidade ilustre ao senhor Valmir Pedro Parreira. E do ponto de vista da juridicidade, tal decreto legislativo atende aos requisitos de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opinam pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Parecer da Comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação em reunião opinou pela constitucionalidade e legalidade do decreto legislativo número 009/2011, de autoria do vereador Arlindo Ceará, na forma do parecer do senhor vereador relator. Sala das Sessões, 4 de novembro de 2011. Assinado pelos vereadores Willis Arantes, presidente, Mauro Henrique, relator, e Valdo Palmerston, membro. De acordo com o nosso regimento, decreto legislativo, votação é nominal, e são necessários 7 votos para aprovação. Primeiro vereador, vereador Valdo Palmerston. Então, antes de colocar em votação, eu coloco o decreto legislativo de autoria do vereador Arlindo Ceará em primeira discussão. Ou melhor, em única discussão. Não havendo discussões, coloco em votação. Primeiro vereador, vereador Valdo Palmerston.
Vereador Mauro Henrique. Vereador Iris Gonzaga. Vereadora Gisélia Custódio. Vereador Evandro da Cruz. Stella Godoy. Vereador Celso Guaíra. Vereador Arlindo Ceará. Vereador André Rocha. Peço ao primeiro secretário que faça a apuração dos votos. Senhor presidente, 9 votos favoráveis. Então, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Conferido pelo vereador Arlindo, fiscal da mesa, Arlindo Ceará. Decreto Legislativo número 010 de 2011, de autoria... Eu retiro da pauta o 010 de 2011 pela ausência do vereador. Decreto Legislativo número 011 de 2011, de autoria do vereador Celso Guaíra. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O decreto legislativo número 011/2011, de autoria do vereador Celso Guaíra, concede título de cidadã honorífica à personalidade ilustre, senhora Cleusa Luísa Mariano. De acordo com o relator, do ponto de vista da juridicidade, tal decreto legislativo atende aos requisitos de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opinamos pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. E o parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pela constitucionalidade e legalidade do decreto legislativo número 011/2011, de autoria do vereador Celso Guaíra, na forma do parecer do senhor vereador relator. Sala das Sessões, 4 de novembro de 2011, assinado pelos vereadores Willis Arantes, presidente, Mauro Henrique, relator, e Valdo Palma, membro. Lido, senhor presidente. Decreto Legislativo em primeira discussão. Em primeira votação. Votação nominal, primeiro vereador, vereador Valdo Palmerston.
Vereador Mauro Henrique. Vereador Iris Gonzaga. Gisélia Custódio. Evandro da Cruz. Arlindo Ceará. Vereador André Rocha. Convido o primeiro vereador secretário. Arlindo Ceará a permanecer na mesa para conferir os votos. Presidente, 9 votos favoráveis e 1 voto ausente. Então, aprovado por unanimidade dos vereadores presentes. Decreto Legislativo número 012 de 2011, de autoria do vereador Arlindo Ceará. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do decreto. Do parecer. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O Decreto Legislativo número 012, de autoria do vereador Arlindo Ceará, concede título de cidadão honorífico à personalidade ilustre, Sr. Pio Tadeu da Silva Lima. Parecer do relator. Do ponto de vista da juridicidade, tal decreto legislativo atende aos requisitos de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opina pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Parecer da Comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou pela constitucionalidade e legalidade do Decreto Legislativo número 012/2011, de autoria do vereador Arlindo Ceará, na forma do parecer do senhor vereador relator. Sala das Sessões do Paço Legislativo Martinho Palmes, dia 4 de novembro de 2011, assinado pelo vereador Willis Arantes, presidente Mauro Henrique, relator e Valdo Palmes, membro. Coloco o decreto em primeira discussão, ou melhor, em única discussão. Em votação. Votação nominal, primeiro vereador, vereador Valdo Palmerston.
Próximo vereador, vereador Mauro Henrique. Vereador Iris Gonzaga. Vereadora Gisélia Custódio. Evandro da Cruz. Estela Godoy. Celso Guaíra. Arlindo Ceará. E vereador André Rocha. Peço ao primeiro secretário que faça a contagem dos votos. Convido o vereador Arlindo Ceará, que carregou a caneta. Senhor presidente, 9 votos favoráveis. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 058 de 2011, de autoria do vereador André Rocha. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 059 de 2011, de autoria do vereador Evandro da Cruz. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do requerimento. Senhor presidente, após a anuência em plenário e entendimento da reivindicação popular, o vereador que o presente subscreve requer a Vossa Excelência que seja encaminhado o expediente ao chefe do Executivo, solicitando que o mesmo determine ao órgão competente realize um estudo de viabilidade para instalar um semáforo na Avenida Bento de Godoy Neto, no cruzamento entre a rodoviária Cachaçari e Posto de Gasolina Sandé, conforme solicitação do senhor Castilho, presidente da Associação de Taxistas. Atenciosamente assina o vereador Evandro da Cruz. Requerimento em discussão. Tem a palavra o vereador Celso Guaíra.
Gostaria de parabenizar o Evandro da Cruz, o autor desse requerimento, e gostaria de assinar com ele também que eu já fiz esse requerimento ano passado, pedido, inclusive dos taxistas, e não foi atendido. Agora, talvez, sendo pedido pelo vereador Evandro da Cruz, talvez o prefeito vá atender, e tem extrema necessidade, igual eu já presenciei acidentes naquele local, inclusive dificuldade de trânsito, o deslocamento, às vezes tem hora que lá congestiona. Parabéns. Requerimento em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 058 de 2011, de autoria do vereador André Rocha. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do requerimento. Requerimento número 058/2011, do gabinete do vereador André Rocha. Excelentíssimos senhores vereadores, o vereador André Rocha, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi outorgado pelo povo de Caldas Novas, requer a vossas excelências o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine ao setor competente que proceda com o cascalhamento no restante das ruas do setor Jardim Esmeralda. Tal medida visa atender à solicitação dos moradores do setor representado pela senhora Maria Odete Fernandes Rosa. Cordialmente, vereador André Rocha. Presidente. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 060 de 2011, também de autoria do vereador André Rocha. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do mesmo. Número 060/2011, do gabinete do vereador André Rocha. Excelentíssimos senhores vereadores, o vereador André Rocha, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi outorgado pelo povo de Caldas Novas, requer a vossas excelências o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que o mesmo determine ao setor competente que proceda com a instalação de redutor de velocidade na rua Coronel Cirilo Lopes de Moraes, em frente ao SENAC, Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial, no setor central. A medida se faz necessária considerando a segurança das pessoas que passam naquele local, especialmente dos adolescentes que frequentam a instituição de ensino profissionalizante, ante o fato de que motos, carros e ônibus trafegam em alta velocidade, transformando o local em um cenário de risco. Cordialmente, vereador André Rocha, presidente. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 061 de 2011, também de autoria do vereador André Rocha. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do mesmo. Excelentíssimos senhores vereadores, a par de honra em cumprimentá-los, vereador André Rocha, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi outorgado pelo povo de Caldas Novas, requer às vossas excelências o envio de expediente ao excelentíssimo senhor prefeito, solicitando que o mesmo envie a essa casa um projeto de lei visando a transferência ao Estado da propriedade do imóvel onde está situada a Escola Estadual Coronel Bento Godoy, Rua Antônio Inocêncio de Oliveira, número 386, registrado no primeiro tabelionato de registro de imóveis desse município. A medida se justifica ante o pedido formulado pelo ofício número 91/2011, subscrito pela senhora diretora da unidade escolar, que esclarece que a escola funciona naquele mesmo prédio público municipal há mais de 40 anos e necessita de urgente reforma em sua estrutura, assim como é defeso ao Estado de Goiás realizar obras de reparos em unidades que não lhes são pertencentes. Necessário se faz que o imóvel onde está localizada a Escola Estadual Coronel Bento Godoy tenha a sua propriedade transferida pelo Estado. Cordialmente assina vereador André Rocha. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 060 de 2011, de autoria do vereador Evandro da Cruz. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, após a anuência em plenário, em entendimento da reivindicação popular, o vereador que o presidente subscreve requer a vossa excelência que seja encaminhado o expediente ao chefe do executivo municipal, solicitando que o mesmo determine a hora competente a conclusão do asfalto em todas as ruas do bairro Jardim Belvedere, atendendo a reivindicação do senhor Otacílio Alves Barbosa. Atenciosamente assina o vereador Evandro da Cruz. Requerimento em discussão.
Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 061 de 2011, também de autoria do vereador Evandro da Cruz. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, após a anuência em plenário, em atendimento à reivindicação popular, o vereador que o presidente subscreve requer a Vossa Excelência seja encaminhado o expediente ao chefe do Executivo, solicitando que o mesmo determine ao órgão competente o asfaltamento da Rua 33 e demais adjacentes, no setor Mansões das Águas Quentes, conforme solicitação do senhor Francisco Franceli Araújo e demais moradores. Abaixo assinado em anexo. Atenciosamente, vereador Evandro da Cruz. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 088 de 2011, de autoria do vereador Mauro Henrique. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do mesmo. Requerimento número 088/2011, gabinete do vereador Mauro Henrique. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi outorgado pelo povo, em atendimento ao clamor dos moradores, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Ney Vitorino, solicitando que o mesmo determine ao órgão competente, a Secretaria Municipal de Ação Urbana, para que seja feito o recapeamento do asfalto de todas as ruas do setor São José, considerando que o asfalto deste local se encontra com muitos buracos, causando transtorno perigo de acidentes aos seus usuários. Haja vista que com a operação tapa-buracos constantes estão causando desnível total da massa asfáltica no local. Certo da aprovação, cordialmente, vereador Mauro Henrique. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 089 de 2011, de autoria do vereador Mauro Henrique. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do mesmo. Requerimento número 089/2011, do gabinete do vereador Mauro Henrique. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi outorgado pelo povo, em atendimento ao clamor dos moradores, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Ney Vitorino, solicitando que o mesmo determine urgentemente ao órgão competente que seja feito o recapeamento de todas as ruas do bairro Nova Vila, haja visto que o asfalto neste local se encontra desgastado, com muitos buracos e apresentando ondulações desastrosas para os pneus e amortecedores dos veículos de pequeno e grande porte, ocasionando gastos aos motoristas, além de perigo de acidentes de trânsito. Certa aprovação, cordialmente, vereador Mauro Henrique. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 090 de 2011, de autoria do vereador Mauro Henrique. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do mesmo. Requerimento número 090/2011, do gabinete do vereador Mauro Henrique. Senhor presidente, o vereador que este subscreve, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi outorgado pelo povo, em atendimento a pedido dos moradores, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Ney Vitorino, solicitando que o mesmo determine ao órgão competente para que tome as providências para que seja feito o rebaixamento das calçadas próximas às faixas de pedestre para facilitar a acessibilidade de pessoas portadoras de deficiência física. Haja vista a grande dificuldade de acesso à travessia de um lado para o outro. Cordialmente, vereador Mauro Henrique. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 019 de 2011, de autoria do vereador Arlindo Ceará. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, o vereador que subscreve no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi outorgado pelo povo, de atendimento à reivindicação popular, requer da Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Ney Vitorino, solicitando que o mesmo determine a construção de uma creche no setor Paraíso 2, que não contam com esse benefício, sendo uma solicitação antiga dos moradores e bairros adjacentes. Cordialmente assina vereador Arlindo Ceará. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Agradecer a presença dos 3 ex-vereadores que marcam presença na nossa casa, José Manuel, Comercino Gonçalves e Estrangolo. Assim como agradeço também a presença do Dr. Joaquim Celso, ex-vereador, filho de bisneto de prefeito, vereador, neto, né, Joaquim Celso? Família que
prestou grandes serviços à população caldas-novense. E segundo declarou na tribuna da Câmara, disputou a primeira eleição em 1889, junto com a Magda, e empatou com a Magda. Então, 1889, já está com 100 e poucos anos, graças a Deus, que esse homem já era vereador aqui em Caldas Novas. Requerimento número 020 de 2011, também de autoria do vereador Arlindo Ceará. Peço ao primeiro secretário desta casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, o vereador que subscreve no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi otorgado pelo povo, em entendimento ao reclame de nossa gente, requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao governador do Estado de Goiás, senhor Marconi Perillo, solicitando a construção e implantação do Centro de Referência e Excelência em Dependência Química, CREDEC, para atender a população de Caldas Novas região. Justificativa. A dependência química é um mal que atinge incontáveis famílias em nossa cidade e região, que, ao meu ver, um ente querido abraçado pelas drogas se sente impotente e desprotegido sem ter a quem recorrer. A problemática do uso de drogas é questão de saúde pública e, como tal, deve ser responsabilidade do Estado a quem compete oferecer condições dignas para recuperar pessoas cujos sonhos foram destruídos pelo avassalador avanço das drogas. Ademais, o senhor governador Marconi Perillo já sinalizou com a intenção de implantar o CREDEC em nossa cidade, devidamente equipado e preparado para oferecer tratamento de excelência no combate à dependência química. O dependente químico é um prisioneiro combalido submerso na escuridão do submundo das drogas, e seu grito de desespero precisa ser ouvido por nossas autoridades com vista a resgatá-lo e aliviar o sofrimento de seus familiares que anseiam vê-lo longe do vício das drogas. Livrar-se sozinho dos grilhões das drogas é uma missão quase impossível, e a implantação do CREDEC em nossa cidade representa renascimento na esperança para milhares de famílias. Certo de que o povo será atendido e vidas serão salvas, cordialmente assina vereador Arlindo Ceará. Requerimento em discussão. Palavra, presidente. Tem a palavra o autor, vereador Arlindo Ceará. Senhor presidente, uma das grandes promessas de campanha do governador Marconi Perillo é a instalação do CREDEC em algumas cidades no estado de Goiás. Já está sendo feito estudo para a implantação nas principais cidades e o governador Marconi Perillo, na visita a Caldas Novas, já indicou e já sinalizou a possibilidade de construir um centro de recuperação para os dependentes químicos aqui na nossa cidade. De forma que nós fazemos esse requerimento para externar a vontade da população para que a nossa cidade possa receber um desses centros de treinamentos para poder socorrer as milhares de famílias que hoje são atingidas pelo uso indiscriminado das drogas e avassalador que tomou conta da nossa cidade. Veja, senhor presidente, que hoje a imprensa nossa, aqui na pessoa do Tony Marcos, que realiza um brilhante trabalho à frente da Rádio Tropical FM e os demais veículos de comunicação, noticiaram hoje a 41ª morte na cidade de Caldas Novas, só morte violenta nesse ano de 2011. Significa dizer que para uma população de 70 mil habitantes como a nossa, esse índice é 3 vezes mais do que o tolerável pela Organização da Organização Internacional de Saúde. Portanto, Caldas Novas, se as forças de segurança, se a sociedade não se organizar, nós estaremos estampando as páginas dos veículos internacionais como a cidade mais violenta do mundo, porque hoje nós temos uma cidade em Pernambuco que tem o maior número de homicídio por cada grupo de 100 mil habitantes. Caldas Novas, em 2011, encontrando hoje a 41ª vítima, já superou e muito a cidade pernambucana como uma das mais violentas. Isso tudo está ligado principalmente às drogas, à disseminação das drogas, à briga das gangues que tem dizimado as nossas famílias, especialmente a população jovem. Veja bem, esse final de semana, 3 jovens perderam a vida. 3 jovens, uma de forma bestial, covarde, revoltante, de forma absurda, que é aquela menina de 17 anos que foi assassinada por causa de um celular, a Carol, filha de pessoas honradas dessa cidade,
e também 2 outros jovens, um baleado e o outro ainda recuperando-se, foram atingidos por balas em nossa cidade. Também o corpo foi encontrado hoje de uma mulher, provavelmente aquela que está desaparecida há alguns dias, mas todas elas vítimas do tráfico de drogas, da briga entre gangues, desse desrespeito, dessa dificuldade que tomou conta da sociedade. E o que o Estado brasileiro tem feito? O Estado brasileiro persiste vergonhosamente em combater aquilo que não dá conta. O governo federal, o governo estadual, os municípios têm gastado muito na repressão àquilo que ele não dá conta de reprimir. O número de usuários tem só aumentado. O povo diz, mas a lei é frouxa. Nada, prende um traficante, surge 2, surge 3, numa velocidade impressionante. Agora, o governo precisa sim investir numa clínica de recuperação para poder salvar aquele jovem que tem tirado o sono da família e que possa então ter um tratamento. Investir em pesquisa para descobrir vacinas que possa conter essa dependência química, agir diretamente no intelecto do indivíduo para poder salvá-lo das drogas. Enquanto o governo tratar a questão de droga como questão de polícia e não de saúde pública, nós vamos ver mais jovens perderem as vidas, a nossa sociedade ser cada vez mais prejudicada. O CREDEC é um grande passo, de forma inteligente, que o governador Marconi Perillo dá, porque já criou o CRE, que é referência hoje no mundo, e agora criando o CREDEC, espero que possa estimular o governo federal a criar também outras estruturas pelo Brasil afora, para que a gente possa imediatamente dar uma esperança àqueles que a droga já consumiu, a esperança que tinha. E a nossa sociedade, fico alerta, presidente, é hora da gente propor uma passeata na cidade, chamar as autoridades para o debate. Nós precisamos sacudir a força de segurança pública dessa cidade. Nós não podemos permitir, Tony Marcos, que é radialista, escuta isso, Tony, leve esse debate por rádio. Nós não podemos permitir que hoje a nossa força de segurança está a serviço para prender trabalhador, prender gente de bem. A polícia faz uma blitz atrás da outra, é só na hora do povo estar vindo do serviço, todo sujinho de cimento, de concreto, as mulheres voltando cansadas, eles fazem uma armadilha na esquina da rua para prender aquelas pessoas que vêm do trabalho. Não dá conta, presidente, de prender os meliantes que andam de moto nessa cidade, à espreita como lobos vorazes, para ceifar vidas de inocentes. Não dá conta, não se vê mais a polícia. Depois que trocaram o comando da polícia militar nessa cidade, a polícia literalmente morreu. E nós temos hoje bons policiais, nós temos excelentes quadros da polícia. Então é preciso sacudir os comandos, não só da polícia militar, da força de segurança pública dessa cidade, para que essas pessoas, junto com a sociedade, junto com esses vereadores, junto com o prefeito, com seus secretários, possamos dar um basta, porque nós não vamos aceitar que a cidade continue refém das drogas e refém da violência que dizima milhares de jovens nessa cidade. Palavra, senhor presidente. Tem a palavra vereador Evandro da Cruz. Gostaria de parabenizar o autor do requerimento, vereador Arlindo Ceará. Realmente muito importante, é um tema picante que está realmente, como disse o vereador, dizimando aí parte das famílias de Caldas Novas. E é tão importante que eu gostaria de sugerir ao vereador que, caso ele aceitasse, que levasse a assinatura também de mais vereadores, e se os colegas concordarem, que a gente assinasse em conjunto esse requerimento, para ver se dá mais força para poder já começar esse movimento que já foi dito por Vossa Excelência. É só, senhor presidente. Tem a palavra a vereadora Gisélia Custódio. Esse é um assunto muito envolvente, porque o Estado de Goiás está passando por uma longa discussão. Nós, especialmente da saúde mental, temos reunido constantemente com os pais e assim, a equipe tem tentado levar para o governador que é importante, sim, uma instituição pensando nessa problemática, mas a nossa preocupação, mediante a Lei 10.216, de 6 de abril de 2002, nós estamos agora completando aí quase 10 anos da Lei Antimanicomial, da Lei da Reforma Psiquiátrica. Então nós temos muito medo que se esse CREDEC não for formatado dentro da Lei da Reforma Psiquiátrica, nós temos muito medo que o adulto acabou e que volte pequenos adultos.
E assim, eu acho que é muito importante compartilhar disso, eu acho que é importante que Caldas Novas tenha. Agora, eu quero levantar uma questão quando associa que todos os homicídios, todos os furtos, todos os roubos estão associados à droga. Não necessariamente é essa a estatística, e eu queria aqui também levantar um ponto. Quando o vereador Arlindo fala, ele está correto, que nós não podemos centrar a reabilitação em questão de repressão. Se repressão adiantasse, e se só internações também adiantasse, nós não tínhamos nenhum dependente químico no nosso meio. Então, o que acontece? Eu acho que cada jovem que entra na droga, nós temos que pensar o que a sociedade está fazendo com esse jovem, com esse menino de 10 anos, com o menino de 12 anos, que está indo para o crack. Isso é uma questão do capitalismo que a gente vive, que para mim isso é o resultado que nós temos que aumentar o nosso olhar, porque isso reflete que esses jovens não têm habitação, que esses jovens não têm uma educação de qualidade, que esses jovens não têm lazer, que esses jovens não têm esporte, esses jovens que estão aí, eles não têm perspectiva de vida. Quase morro de dó quando eu vejo no CAPS-AD chegar uma mãe com uma criança de 10 anos e aquela criança falar que ela está sendo aviãozinho, além de usuária, está sendo aviãozinho para quê? Para ganhar o din-din, para ajudar a família. Então, assim, isso é ser um tapa na nossa cara, é um murro no nosso estômago, para nós abrirmos os olhos e falar, não é só repreendendo esses jovens que estão aí, vamos começar na prevenção, porque agora esses que já estão, nós temos que remediar, porque não tem mais o que fazer, mas nós temos que pensar que sociedade que nós estamos formando. É culpa de quê? Então não é só desse jovem, dessa menina. Eu sempre falo assim, se vocês fizerem uma pesquisa e perguntar por que esse jovem ou essa jovem entrou no mundo das drogas, vocês acham que ela entrou, o jovem entra porque está feliz, está bem, tem tudo na vida? Não. Uma pessoa só busca a droga quando ela está emocionalmente desestruturada. Especialmente, nós temos feito uma pesquisa, especialmente a falta da figura paterna. É muito importante. Então, assim, quando você vai escutar, parar para escutar esse jovem usuário que chega e fala, pelo amor de Deus, eu quero deixar, mas eu não estou dando conta. E aí, quando você escuta a história de vida desse sujeito, você fala, nossa, o quanto nós estamos errando e o quanto nós temos que fazer. Também quero parabenizar o autor, vereador Arlindo Ceará, pelo brilhante requerimento. E dizer, vereador, eu me lembro muito bem daquela última audiência pública, Tony Marcos, que teve aqui na nossa casa, onde nós ficamos aqui até quase 4 horas da tarde, sem almoço, reunido com a cúpula estadual da segurança pública do nosso estado, e hoje a gente vê que a situação é a mesma. Compromissos que foram feitos, inclusive o doutor Rimo Braga, vereador Arlindo Ceará, durante o tempo que ele esteve aqui na cidade, inúmeras foram as apreensões que foram feitas de drogas aqui na nossa cidade. E foi feito um compromisso aqui nesta casa de trazer uma regional do GENARC aqui para a nossa cidade sobre a supervisão do Rimo Braga. Então nós precisamos aí unir forças para que a gente possa estar cobrando o que foi prometido aqui. Aquela audiência pública que foi feita aqui, ficamos até 4 horas da tarde sem almoço e até hoje esses compromissos não foram honrados. Em defesa da Polícia Militar, a informação que foi nos passada, vereador, é que só tem 3 viaturas na nossa cidade. Caldas Novas só tem 3 viaturas. O nosso número de efetivo é muito pouco. Nós precisamos trazer mais efetivo para a Polícia Militar de Caldas Novas, assim como mais viaturas. Me lembro muito bem, há alguns anos eu já era vereador, quando ali na Praça Mestre Orlando, acredito que a imprensa estava presente também, quando foi entregue do governo anterior para a nossa cidade de Caldas Novas, inúmeras viaturas. Cadê essas viaturas? Cadê? Se tem 3 hoje, cadê aquelas que foram entregues? Eu acho que está passando a hora de nós, políticos que fomos eleitos pelo povo,
dar as mãos aí e correr atrás desses benefícios para a nossa sociedade caldosnovense. O problema de drogas é um dos problemas seríssimos que atravessa a nossa cidade. Todo dia eu sou procurado por uma mãe preocupada com seu filho, em busca de um local para internar o seu filho. Inclusive, nesse final de semana, eu tive a oportunidade de levar o meu gabinete para a Vila Mutirão, e um dos pedidos de uma mãe com os olhos em prantos, ela pedindo para que eu ajudasse ela a conseguir uma casa de internação para o seu filho. Então, esse problema é seríssimo e nós precisamos fazer alguma coisa. Então, quero parabenizar, viu, vereador Arlindo Ceará, pelo brilhante requerimento. Esclarecendo aí o vereador Evandro, está aberto, todos os colegas que quiserem assinar, será um prazer muito grande e reforço inclusive essa ideia para que a Câmara inteira possa participar deste ato como uma forma de estender a mão à sociedade que está gritando por socorro. Requerimento em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 014 de 2011, de autoria da vereadora Estela Godoy. Peço ao primeiro secretário dessa casa que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, após a anuência em plenário e atendimento à reivindicação popular, a vereadora que o presidente subscreve requer a Vossa Excelência que seja determinado ao chefe do Executivo a reforma do Hospital Municipal Materno Infantil. Trata-se de benefício de fundamental importância, visto que, com o fluxo de pessoas que ali diariamente frequenta, falta mais recursos e comodidades aos pacientes e aos acompanhantes. Cordialmente, assina a vereadora Estela Godoy. Requerimento em discussão. Quero também parabenizar a autora e dizer que existe um requerimento também de minha autoria de igual teor. Eu estive pessoalmente no Hospital Materno Infantil ao lado do secretário de Saúde, onde pude pessoalmente ver a deficiência que encontra o nosso materno infantil. Inclusive aquele balcão central ali da segunda recepção, o balcão está quase caindo. Tem um local que dá para entrar quase um dedo. O telhado também precisa ser substituído. Agora, principalmente nessas épocas de chuva, tem entrado muita água para dentro do hospital. Então, parabéns, vereadora Estela Godoy, pelo requerimento. Requerimento em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 015 de 2011, também de autoria da vereadora Estela Godoy. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do mesmo. Requerimento número 015/2011, de 4 de outubro de 2011. Vereador, excelentíssimo senhor vereador André Rocha. Senhor presidente, após a anuência em plenário e em atendimento à reivindicação popular, a vereadora que o presidente subscreve requer a Vossa Excelência que seja determinada ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Ney Vitorino, um semáforo na rua Monte Castelo com Orosílio Correia Neto, centro. Trata-se de benefício de fundamental importância, visto que falta sinalização neste trecho, onde ocorre um fluxo de carros com muita intensidade, diariamente. Cordialmente, vereadora Estela Godoy. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 016 de 2011, também de autoria da vereadora Estela Godoy. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do mesmo. Requerimento número 016/2011, de 4 de outubro de 2011. Senhor presidente, após a anuência em plenário e em atendimento à reivindicação popular, a vereadora que o presidente subscreve requer a Vossa Excelência que seja determinado ao chefe do Executivo Municipal, prefeito Ney Vitorino, um quebra-mola e mais sinalização na rua Augusto Gonzaga de Menezes, do setor Serrano. Trata-se de benefício fundamental e importância, visto que a falta das sinalizações aumenta a possibilidade de acontecer acidentes mais graves. Cordialmente, vereadora Estela Godoy. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 055 de 2011, de autoria do vereador Celso Guaíra. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, o vereador Celso Guaíra, no legítimo exercício do mandato,
que lhe foi outorgado pelo povo, em entendimento da solicitação da comunidade caldas-novense, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo, solicitando que o mesmo determine a hora competente que proceda a restauração, cascalhamento, patrulhamento e abertura de curvas de nível para escoamento das águas de chuvas desse período nas estradas municipais e vicinais da Andorinha, Tricolândia, conhecido mais como Bucaina, Juquerlândia, Povoado Nossa Senhora de Fátima, conhecido mais como Grupinho, Sapé de Cima, Sapé do Meio, Sapé de Baixo, Muquém da Barra, Pite, Engenho da Serra, Carretão. Justificativo. O requerimento tem por sua finalidade proporcionar aos moradores, alunos e produtores rurais uma melhor locomoção nas estradas que ligam o município às comunidades rurais com mais conforto e segurança. Na certeza do pronto atendimento, eu já agradeço. Assina vereador Celso Guaíra. Requerimento em discussão. Com a palavra, senhor presidente. Com a palavra o autor, vereador Celso Guaíra. Eu gostaria de fazer um comentário rápido a respeito, apesar de ter muita matéria hoje na pauta, a respeito desse requerimento, que é importante, que agora no período chuvoso, as máquinas, a patrol, os caminhões, que o setor rural tem muito pouca máquina, infelizmente, para atender o setor rural. E agora tem condição de pegar as máquinas também que faz o serviço urbano e também colocar à disposição do setor rural para poder atender os produtores, porque em seguida vem safra, vem colheita de produção e tem problema de escoamento. Então é o momento exato. E outra, nesse período tem condição de fazer esse trabalho porque a terra está molhada, está úmida, e nós não temos condições dentro do município, que eu sou conhecedor disso, de veículo, caminhão, pipa para poder aguar, para fazer esse serviço. No período em que eu fui secretário, trabalhei com um caminhão-pipa emprestado da Fazenda Tamboril para poder irrigar e fazer algumas áreas que deu para fazer de levantamento de estrada e cascalhamento. Então, agora é um momento exato e oportuno que Deus dá essa oportunidade para nós, a terra está molhada, ter condição de fazer isso. Então, eu tenho certeza que o secretário de lei, o prefeito, vai dar essa atenção especial ao produtor rural, que é importante, principalmente para os feirantes, trazer a sua safra, a sua colheita da zona rural para a feira livre de Caldas Novas. Precisa dessas estradas nesse momento, pelo menos em condições boas de tráfego. Eu tenho certeza que a secretaria competente é conhecedor disso e vai estar à disposição para atender esse requerimento nosso, não é meu, é dos produtores rurais e de todos os vereadores. Muito obrigado. Requerimento em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 051 de 2011, de autoria da vereadora Gisélia Custódio. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do mesmo. Gabinete vereadora Gisélia Custódio, requerimento 051/2011, de 7 de novembro de 2011. Senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve após a anuência em plenário requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo, prefeito Egon mesmo é muito frequentada à noite pelos moradores e turistas da cidade, proporcionando assim mais uma opção de lazer e descontração aos moradores e turistas de nossa cidade. Cordialmente, vereadora Gisélia Custódio. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do mesmo. Senhor presidente, o vereador Celso Guaíra, o legítimo exercício do mandato legislativo, que ele foi outorgado pelo povo em atendimento à solicitação da comunidade caldas-novense, vem muito respeitosamente requerer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo, solicitando que o mesmo determine a órgão competente e faça a limpeza de boca de lobo na rua Pedro Branco de Souza, na esquina do Banco do Brasil e a Praça Mestre Orlando, no centro, próximo ao restaurante Dodds. Justificativa. O requerimento trata-se umas bocas de lobos na qual se encontra cheia de garrafas, PET, entulhos
Com a chegada das chuvas, se não for feita a limpeza, os locais entupidos trazem vários problemas para os comerciantes e vias públicas. Na certeza do pronto atendimento, desde já agradeço, assina o vereador Celso Guaíra. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 052 de 2011, de autoria da vereadora Gisela Custódio. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura do mesmo. Requerimento número 052/2011. Senhor presidente, a vereadora que o presente subscreve após a audiência em plenário requer a Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo, prefeito Ney Gonçalves de Souza, solicitando que viabilize a sinalização horizontal e vertical na Avenida Caminho do Lago, avenida que dá acesso ao Cavalo de Fogo, local de lazer dos moradores e turistas da cidade, pois tal medida influenciará consideravelmente na redução de acidentes, visto que em finais de semana e feriados é grande o fluxo de carros naquela região. Desta forma, proporcionando mais segurança aos moradores e turistas que por ali trafegam. Cordialmente, vereadora Gisélia Custódio. Requerimento em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Requerimento número 057 de 2011, de autoria do vereador Celso Guaíra. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura do mesmo. Guaíra, no legítimo exercício do mandato legislativo que lhe foi otorgado pelo povo e atendimento à solicitação da comunidade, vem muito respeitosamente requerer Vossa Excelência o envio de expediente ao chefe do Executivo, solicitando que o mesmo determina o órgão competente para que seja feita a coleta de lixo municipal para as providências necessárias na prestação desse serviço na zona rural, onde já encontra lixeiras e containers localizadas em regiões diversas. Clube Lagoa Quente, Grupinho, Juquerlândia e na entrada do setor rural, Engenho da Serra, na GO 139. Justificativa: as coletas estão com intervalos de retirada do mesmo muito distante, fazendo com que o usuário não tenha espaço no recipiente. Com isso, o lixo é colocado dessa forma, propiciando a propagação do mesmo nas áreas de preservação ambiental. Na certeza do ponto de entendimento, desde já agradeço, assina ex-líder do prefeito, vereador Celso Guaíra. Requerimento em discussão. Com a palavra o autor, vereador Celso Guaíra. Gostaria de aproveitar a oportunidade e parabenizar a presença do meu companheiro secretário Ivan, do Turismo, do Meio Ambiente, do companheiro Célio, Wilson Prado, grande companheiro nosso, e o nosso companheiro também, chefe de gabinete, o Everton, que está sempre aí ao lado da população. Eu queria comentar rapidamente a respeito desse requerimento, em função da coleta de lixo no setor rural. E o que acontece? Agora, nesse período chuvoso, os intempéries da natureza, o clima muda, chuva, vento, e está propagando muito a sacolinha, aquelas garrafas, para o setor rural entrando para dentro das propriedades. E aqui lá tem problema de contaminação. Quando a sacolinha, às vezes, foi colocado algum produto que tem alguma coisa que tem sabor de sal, o gado come aquela sacolinha, e a vaca que comer uma sacolinha, ela morre mesmo, ela não tem condição de digerir ela e passar pelo buchinho dela, que ela tem um bucho grande e um pequeno. Então é problema. Para nós, na zona rural, é um problema sério. A embalagem plástica de ser propagada. E agora, no período chuvoso, é mais complicado. Eu mesmo, pessoalmente, vou falar com o secretário Beto, que faz a coleta do lixo, para pegar mais a miúdo, a coleta do setor rural, porque às vezes os contêineres enche, põe para o lado de fora. E tem outra, nós temos um problema no setor rural, os animais, cachorro, bicho do mato, cachorro, a própria raposa à noite vai nos contêineres, desmancha a embalagem, o saco preto que está com lixo, foi colocado lá, e as embalagens menores vão propagando o vento da mudança do tempo. Hoje mesmo eu presenciei ali na hora que começou a chuva perto da lagoa, a propagação das embalagens, lá dentro da propriedade do Sr. Divino Moura, foi lá no pivô central do Humberto. Então, é problema sério. Tem que fazer uma coleta mais a miúdo. Eu vou pedir pessoalmente para o Beto, mas o requerimento está encaminhado ao Executivo. Muito obrigado. Requerimento em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Moção de aplauso número 009 de 2011, de autoria do vereador André Rocha. Peço ao primeiro secretário desta casa, vereador Mauro Henrique,
que faça a leitura da moção. Senhores vereadores, o vereador André Rocha, no legítimo exercício do mandato legislativo, que lhe foi otorgado democraticamente pelo povo da cidade de Caldas Novas, cumprindo as formalidades regimentais e após a devida aprovação do douto plenário, requer às vossas excelências seja consignada nos anais da Câmara Municipal de Caldas Novas moção de aplauso, reconhecimento, louvor e congratulações aos ilustríssimos policiais militares do 26º Batalhão Municipal Militar de Caldas Novas, senhores, segundo sargento Aguimar Conceição Pena, Alessandro Bruno Batista, Marcos Fernandes da Costa, Reiter Rodrigues Gomes, terceiro sargento Donizete Pereira Guimarães, cabo Vilmar José Geraldo e soldados Anderson Cleiton do Nascimento, Waiter Johnny F. dos Santos, Alisson Alves Canedo, Eli Carlos Martins de Souza, Narciso José Dourado, Joaquim Vicente, Gilmar Ribeiro dos Santos, Rogério Emídio Pereira e Messias Lino Carneiro, como forma de homenagear esses notáveis homens que com muita eficiência e num trabalho que durou 72 horas desarticularam e capturaram a maior quadrilha especializada em roubos do estado de Goiás no último dia 28 de outubro. Com muita liderança, seriedade e bravura, esses policiais militares agiram de forma decisiva para a garantia da segurança pública de Caldas Novas e região, ao atuarem com bastante êxito nessa operação, elevando o nome de nossa cidade para todo o país, demonstrando que os garantidores da nossa segurança são pessoas altamente bem treinadas e comprometidas com a sua profissão. A moção apresentada é reconhecimento a esses notáveis homens que são exemplo de atuação para o Brasil e o mundo, preservando a identidade de compromisso da Polícia Militar ao agirem de forma decisiva enfrentando meliantes de alta periculosidade, com uma única finalidade: garantir a segurança pública. Dever que eles honram com bastante eficiência. Que desta se dê ciência a homenageados, ressaltando que essa Casa de Leis sente-se orgulhosa de prestar-lhes justas e merecidas homenagens. Cordialmente assina o vereador André Rocha. Peço o parecer oral da CCJ através do seu relator, vereador Mauro Henrique Palmerston Lemos. Relatoria pede pela aprovação da moção, senhor presidente. Coloco a moção, então, em discussão. Em votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 026/2011 do Executivo. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura dos pareceres. Parecer sobre o projeto de lei número 026/2011, que disciplina o transporte escolar e determina outras providências. Sala das sessões da Câmara Municipal de Caldas, não, tendo em matéria já analisada sobre o... Espera aí, senhor presidente. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de lei em referência disciplina o transporte escolar e determina outras providências. Do ponto de vista da juridicidade, o projeto de lei atende aos requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opinamos pela aprovação do mesmo, da maneira como se acha redigido. Assina relator vereador Mauro Henrique, presidente vereador Iris Arantes e membro vereador Valdo Palma. Da mesma forma, pela aprovação, o parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, assina o presidente, vereador Valdo Palmerston, relator vereador Evandro da Cruz e membro vereador Mauro Henrique. E parecer da Comissão de Lazer, Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Educação, Cultura e Agricultura, da mesma forma pela aprovação, como se acha redigido, assina presidente vereador Gisela Custódio, vereador Valdo Palmerston, relator, e vereador Arlindo Ceará, membro. E Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo e Transportes, assina
também pela aprovação, como se acha redigido, presidente, vereador Mauro Henrique, membro, vereador Iris Gonzaga e vereador relator Evandro da Cruz. Lido, senhor presidente. Projeto de lei em primeira discussão. Em primeira votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 028 de 2011. Peço ao vice-presidente dessa casa que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Vereador relator Mauro Henrique Palmerston Lemos. O projeto de lei em referência altera a lei número 1664, de 19 de 11 de 2009, que dispõe sobre o plano plurianual para o período 2010 a 2013 e dá outras providências. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou unanimemente pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 028/2011, de autoria do Executivo Municipal, na forma do parecer do senhor vereador relator, assinado pelos vereadores Willis Arantes, Mauro Henrique e Valdo Palma. Também é pela aprovação do mesmo, da maneira como se acha redigido, a Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, assinado pelos vereadores Valdo Palmas e Evandro da Cruz. Livre, senhor presidente. Projeto de lei em primeira votação, votação nominal. São necessários 6 votos para aprovação. Primeiro vereador, vereador Valdo Palmerston. De acordo, presidente. Vereador Mauro Henrique. Pela aprovação, presidente. Iris Gonzaga. Gisélia Custódio. Pela aprovação. Evandro da Cruz. Favorável, senhor presidente. Estela Godoy. Aprovado. Celso Guaíra. Arlindo Ceará. Pela aprovação, presidente. Vereador André Rocha também pela aprovação. Projeto de lei aprovado em primeira votação. Projeto de lei número 029 de 2011. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Projeto de lei em referência estima receita e fixa a despesa do município de Caldas Novas para o exercício de 2012. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou unanimemente pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei número 029/2011, de autoria do Executivo Municipal, na forma do parecer do senhor vereador relator. Assina o relator, vereador Mauro Henrique, presidente, vereador Willis Arantes, membro, vereador Valdo Palmerston. Parecer da Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, senhor presidente, também pela aprovação da maneira como se acha redigido. Assina o presidente, vereador Valdo Palmerston, relator, vereador Evandro da Cruz e membro, vereador Mauro Henrique. Parecer da Comissão de Obras, Serviços Públicos e Urbanismo, assina pela aprovação, como se acha redigido, presidente Mauro Henrique Palmerston e relator, vereador Evandro da Cruz. Parecer da Comissão de Higiene, Saúde e Assistência Social, assina pela aprovação da maneira como se acha redigido, relator, vereador Mauro Henrique, membro, vereador Valdo Palmerston e presidente, vereador Willis Arantes. Tem uma outra comissão também, senhor presidente.
Comissão de Lazer, Turismo, Esporte, Meio Ambiente, Educação, Cultura e Agricultura. Pede também pela aprovação da maneira como está redigido. Assina presidente, vereador José Custódio, vereador Valdo Palmes, relator. Lido, senhor presidente. Projeto de lei em primeira votação. Em primeira discussão. Em primeira votação. Votação nominal. Primeiro vereador Valdo Palmerston. De acordo, senhor presidente. Mauro Henrique. Pela aprovação, senhor presidente. Iris Gonzaga. Favorável, senhor presidente. Gisélia Custódio. Evandro da Cruz. Favorável, senhor presidente. Estela Godoy. Favorável. Celso Guaíra. Favorável, presidente. Arlindo Ceará. Pela aprovação, presidente. André Rocha também pela aprovação. Projeto de lei aprovado em primeira votação por unanimidade dos vereadores presentes. Projeto de lei número 028 de 2011, de autoria do vereador Willis Arantes. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura dos pareceres. Então eu retiro da pauta em virtude da ausência do vereador. Projeto de lei número 033 de 2011, de autoria do vereador Evandro da Cruz. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição e Justiça pela aprovação. Assina relator vereador Mauro Henrique Palmerston, presidente vereador Iris Arantes e Valdo Palmerston, membro. Comissão de Finanças, Orçamento e Economia, também pela aprovação, vereador Valdo Palmerston, presidente, vereador Mauro Henrique, membro, e relator vereador Evandro da Cruz. Deixa eu ver se tem outra comissão. Só essas comissões, vereador. Então, projeto de lei em primeira discussão. Em primeira votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 034 de 2011, de autoria do vereador Iris Gonzaga. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação. O projeto de lei número 034/2011, de autoria do vereador Iris Gonzaga, dá nome à ciclovia localizada na Avenida E, setor Itanhangá 1. Parecer do senhor relator Mauro Henrique. Do ponto de vista da juridicidade, tal projeto de lei atende aos requisitos de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opinamos pela aprovação do mesmo da maneira como se acha redigido. Parecer da comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação, em reunião, opinou unanimemente pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 034/2011, de autoria do vereador Iris Gonzaga, na forma do parecer do senhor vereador relator, assinado pelos vereadores Iris Arantes, Mauro Henrique e Valdo Palmes. Projeto de lei, então, em primeira discussão. Palavras, presidente. Tem a palavra o autor, vereador Iris Gonzaga. Senhor presidente, demais pares, importante só salientar o nome dessa ciclovia, haja vista que o irmão do Vanderlei Magalhães, o Tony Magalhães, todo ano traz a volta do ciclismo aqui de Goiás para Caldas Novas. Então, Caldas Novas já faz parte desse circuito. Então, a pedido dele, nada mais justo que o Vanderlei Magalhães, o primeiro ciclista do estado de Goiás, que deu assim um destaque muito grande na década de 80, principalmente 80 e 90, para esse esporte ser divulgado e tão bem lembrado, igual o Vanderlei conduzia a sua bicicleta aí por vários locais do mundo. Então o estado de Goiás foi contemplado, com vários títulos, que ele ganhou várias corridas, e isso a gente vem aí lembrar um pouquinho do Vanderlei, onde nós denominamos, com esse projeto de lei, essa ciclovia aqui na Avenida E. Eu acho que será de bom tamanho e peço aos senhores também que nos ajude a aprovar esse projeto, porque ele é de importantíssimo
para nosso município, haja vista que essa volta do ciclismo de Goiás é feita pelo seu irmão e ele está aí sempre conosco no nosso município, divulgando o ciclismo em todo o nosso estado. Muito obrigado. Projeto de lei, então, em primeira votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 035 de 2011, de autoria dos vereadores André Rocha e Evandro da Cruz. Peço ao primeiro secretário dessa casa, vereador Mauro Henrique, que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão Constituição, Justiça e Redação. O parecer do projeto de lei em referência inclui como atividade curricular a realização de palestras educacionais sobre o trânsito da rede de ensino de Caldas Novas e determina outras providências. Do ponto de vista da juridicidade, tal projeto de lei atende aos requisitos da legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opinamos pela aprovação do mesmo da maneira como está redigida. Assina presidente vereador Eudes Arantes, relator vereador Mauro Henrique e membro vereador Valdo Palmas. Da mesma forma, pela aprovação, a Comissão de Lazer e Turismo, presidente vereadora Gisélia, vereador Valdo Palmerston, relator. Lido, senhor presidente. Projeto de lei em primeira discussão. Em primeira votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Projeto de lei número 037 de 2011, de autoria do vereador André Rocha. Peço ao vice-presidente dessa casa, vereador Evandro da Cruz, que faça a leitura dos pareceres. Parecer da Comissão de Constituição, Justiça e Redação sobre o projeto que declara de utilidade pública a entidade de atividade de organizações religiosas sem fins lucrativos, denominada Igreja Comunidade Evangélica ID. Parecer do senhor relator. Do ponto de vista da juridicidade, tal projeto de lei atende aos requisitos de legalidade e constitucionalidade, razão pela qual opinamos pela aprovação do mesmo, da maneira como se acha redigido. Assinado pelo vereador Mauro Henrique. Parecer da comissão. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação em reunião opinou unanimemente pela constitucionalidade e legalidade do projeto de lei 037, de autoria do vereador Mauro Henrique, na forma do parecer do senhor vereador relator. Sala das Sessões, dia 4 de novembro de 2011, assinado pelo vereador Eudes Arantes, Mauro Henrique, Palmerston Lemos e Valdo Palmerston. Também é pela aprovação o parecer da Comissão de Finanças e Orçamento, assinado pelo vereador Valdo Palmerston, Evandro da Cruz e Mauro Henrique. Lido, senhor presidente. Projeto de lei em primeira discussão. Em primeira votação. Aprovado por todos os vereadores presentes. Não havendo mais matérias, e verificando também nenhum vereador inscrito para a tribuna, eu encerro a presente sessão e convoco os vereadores para a nossa próxima sessão ordinária, que acontecerá amanhã, dia 8 de novembro, no mesmo horário, às 18 horas.